tá tudo certo. A gente não precisa estar sempre com uma pessoa do lado para poder, enfim, a gente tá se sentindo tranquila na vida. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que me relaciono com pouquíssimos homens, assim. Quando eu me relaciono, eu fico durante um bom tempo. Porque eu não... pra mim é um lance de energia, uma coisa mais para outro assunto. Mas, assim, é isso. Porque se eu não falar, ninguém vai falar. E eu acho que eu preciso marcar a história de alguma forma. Se Deus me deu a oportunidade de eu estar tendo uma notoriedade maior que outras pessoas e estar podendo crescer através do meu trabalho, eu tenho que usar a minha voz para fazer história, para fazer uma diferença. As pessoas sempre querem apontar o dedo do que é certo e o que é errado, e não existe o que é certo e o que é errado, a não ser um crime que você vai cometer. Fora isso, que eu acho que as pessoas têm direito de escolher o que elas querem. Se é errado na sua concepção, você não tem o direito de apontar o dedo para outra pessoa e dizer que é errado. Você tem que deixar a pessoa ter a liberdade de fazer o que para ela é certo. E tá tudo bem. Eu acho que você precisa fazer parte disso se você não quiser, mas você não precisa também reprimir aquela pessoa de fazer o que ela tá com vontade. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriele Salina, espero que vocês estejam bem. E hoje a gente tá aqui na Contigo com a Gabile. E pra gente começar a nossa conversa, Gabile, já quero te agradecer por você ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço, gente, pela oportunidade de estar aqui, pra gente fofocar, vou botar a pauta fofocar sobre o meu trabalho, sobre as novidades que tá acontecendo aí no dia a dia. E é isso que a gente gosta, entendeu? Sim. A gente gosta de conversar. Vamos começar pelo final, falando de Scratch, que fala sobre a liberdade sexual feminina e alguns assuntos que ainda são considerados tabu aqui no Brasil. Como que você lida com essa situação? Então, eu fiz a música exatamente por isso, né? Eu acho que a música hoje eu uso como uma forma de eu libertar tudo que eu gostaria de estar falando, mas para não ficar só nas palavras eu eternizo em música. É realmente sobre essa igualdade da mulher poder falar de assuntos que sempre são pauta de constrangimento para a gente poder falar, que é uma coisa muito normal entre homens, mas não é entre mulher, e é sempre tipo, nossa, mas como assim, sabe? Então sempre é visto como uma maneira de constrangimento, e eu quero tirar esse karma, que já carregou muito tempo isso, então assim, a gente conseguir trazer para a normalidade, as mulheres poderem falar um pouco mais sobre esse assunto, seja sexual, seja de pegação, ou seja na vida, no trabalho, no casamento, sem isso se tornar algo constrangedor pra gente. É muito legal assim, a gente ter essa visão, né? Porque é isso que você falou. Muita gente já falou sobre isso, só que todos homens, né? Então a gente ter uma mulher que fala é uma outra visão da história. Sim. Como que o público tá reagindo a essa coisa mais diferente? Sim, eu fiz uma caixinha de perguntas e a galera ficava sempre me perguntando, tipo, não sei se era um deboche ou se não estavam entendendo mesmo, de tipo, mas o que seria fazer um scratch? Fazer um scratch nela quem? Tipo, a galera... Eu falei, gente, vocês estão entendendo que eu tô falando sobre masturbação na música e, tipo assim, sobre a falta do meu parceiro ali, não significa que... Eu quis mostrar ali que a mulher, ela sempre foi colocada num lugar de, tipo, ela só tem prazer se ela tiver um parceiro ou uma parceira. E não é sobre isso, eu acho que a gente pode se realizar e ficar bem sexualmente sozinha e tá tudo certo. A gente não precisa estar sempre com uma pessoa do lado para poder, enfim, a gente tá se sentindo tranquila na vida. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que me relaciono com pouquíssimos homens, assim. Quando eu me relaciono, eu fico durante um bom tempo. Porque eu não... pra mim é um lance de energia, uma coisa mais para outro assunto. Mas, assim, eu, por exemplo, me realizo dessa forma. Porque se eu tiver que ficar 9 meses, como foi da última vez agora, que eu fiquei sem me relacionar com ninguém, eu tava tranquilinha, ó, suave, porque eu estava me realizando comigo mesma, que eu acho que é isso. A mulher tem que conhecer o próprio corpo, a mulher tem que saber do seu próprio prazer, porque a gente é muito acostumada com o que o homem dá pra gente, às vezes o cara não tá sabendo fazer nada. Então, assim, isso é pauta também para um outro assunto, mas que é muito real, que a gente passa, enfim, de sempre receber menos ali do que a gente sabe que é do auge do que a gente pode chegar no prazer. Então, é realmente começar a falar sobre isso de uma maneira mais tranquila, até para os caras também se tocar de ali, tentar se aprimorar e tentar ver se estão fazendo Prestar tudo atenção, certo, né? prestar atenção onde é os lugares certos ali, porque é difícil encontrar uma pessoa que saiba de fato fazer o negócio ali, entendeu? Não, e é exatamente isso, porque é toda uma construção, né? A sociedade construiu a história de um jeito que não é bem assim. Sim. Quando você começou a falar abertamente sobre esses assuntos, você sentiu medo de ser julgada? Então, de ser julgada, que você diz? É. Ah, sinto, na real, tudo que eu faço eu já sou meio que julgada, então, tipo, eu já tô levando pra um lado de que, ai, gente, é isso, porque se eu não falar, ninguém vai falar. E eu acho que eu preciso marcar a história de alguma forma. Se
Deus me deu a oportunidade de eu estar tendo uma notoriedade maior que outras pessoas e estar podendo crescer através do meu trabalho, eu tenho que usar a minha voz para fazer história, para fazer uma diferença. E eu me inspiro muito na história, enfim, de algumas mulheres que tiveram marcos históricos na história do feminismo no mundo inteiro. E elas sempre tiveram um ato que foi visto com maus olhos pela sociedade, para elas conseguirem ter esse posicionamento e terem construído uma história incrível no meio feminista, assim, para dar voz de liberdade para as outras mulheres que viessem depois. Então eu quero ter esse posicionamento também, eu quero ser essa pessoa para amanhã ou depois, enfim, meus netos estarem assistindo e vendo e sabendo que eu fiz alguma diferença de alguma forma na minha existência, sabe, na sociedade. É muito legal, assim, a gente ter esse outro lado, assim, de uma mulher fazendo, né? Porque é aquilo que a gente sempre fala, mas os homens já estavam ali, mas e agora uma mulher chega e faz? Por exemplo, em Putaria Clássica, que é uma releitura de funks proibidões. Sim. Da onde que foi essa ideia? Como surgiu isso tudo? Pandemia, né, gente? Trancada em casa ali, e a cabeça ficava pensando um monte de besteira. Não, mas assim, foi porque eu postei um stories e aí eu vi muita mulher, e nem eram homens, tá? Isso é a parte também mais triste que a gente tem que desconstruir na sociedade de modo geral, porque quando eu falo sobre o feminismo, sobre quebrar tabus, parece que a gente tá falando só dos caras. E às vezes a maioria do julgamento vem das mulheres. Às vezes a mulher, ela tá com a cabeça mais fechada do que um cara que foi criado completamente, enfim, no meio machista e retrógrado. E às vezes as mulheres estão com um pensamento pior do que os homens, sabe? Então eu recebi muita crítica de mulher, porque eu tinha postado um stories cantando a música Vai Luan, que foi uma das músicas que eu fiz a releitura no YouTube também, falando que, nossa, que vulgar, você não me representa, que não sei o que, nananana. E sempre me tirando como uma mulher qualquer, porque eu tinha cantado um palavrão. E, gente, por que isso? E os caras, eu não recebi crítica de homem, foi só de mulher. Eu fiquei triste com aquilo ali, eu falei, pô, é complicado, porque se eu tô lutando pela liberdade das mulheres e as mulheres não vierem junto pro meu pai e falar, eu não quero ter liberdade pra cantar uma música de palavrão, mas não é sobre isso. Tá dentro de um contexto. Entende? Tá dentro de um contexto. Então é isso que as pessoas ainda estão com a mente muito fechada pra entender. Mas quando eu lancei foi exatamente sobre isso. Eu falei, cara, eu preciso normalizar isso, porque a vida inteira existiu música de palavrão do homem cantando, bandas de rock que fazem um extremo sucesso, que já cantaram músicas narrando estupro e ninguém fala nada, sabe? É muita hipocrisia e é sempre pra cima da mulher. A mulher sempre paga o pato, entendeu? Sempre. Se você tivesse que escolher uma mensagem que você quer passar pro seu público, o que você acha que você escolheria? Ah, gente, acho que liberdade, né? Menos julgamento e mais liberdade, da mulher poder fazer o que ela tiver vontade, das pessoas buscam tanto por democracia, mas na hora de ter, na real, a parte democrática mesmo, que é na vida real, não existe isso. As pessoas sempre querem apontar o dedo do que é certo e do que é errado, e não existe o que é certo e o que é errado, a não ser um crime que você vai cometer. Fora isso, que eu acho que as pessoas têm direito de escolher o que elas querem. Se é errado na sua concepção, você não tem o direito de apontar o dedo para outra pessoa e dizer que é errado. Você tem que deixar a pessoa ter a liberdade de fazer o que pra ela é certo. E tá tudo bem. Eu acho que você precisa fazer parte disso se você não quiser, mas você não precisa também reprimir aquela pessoa de fazer o que ela tá com vontade. E acho que é isso, mais liberdade, enfim, conscientização de que a gente tá aqui em busca de um mundo melhor. Às vezes os meus ideais não são os seus e tá tudo bem. Você luta pelos seus, eu luto pelos meus, e assim a gente vai criando a bela democracia que a gente luta tanto pra ter. Né? Eu acho que é exatamente isso, assim, e esse último EP fala muito sobre isso. Então eu acho que tudo tá super conectado. Você falou sobre mudar a cabeça de muitos homens também, mas também tem muitas mulheres. E você pensa em mudar alguns pensamentos de pessoas mais velhas, assim, que trazem essa ideia mais antiquada? Enfim. Total. Eu pratico isso dentro da minha própria casa, né? Porque meus pais, sendo pastores, a minha mãe, que é da igreja Assembleia, bem rígida, eu fui crescida de uma maneira muito, digamos assim, reprimida. Eu não podia pintar a unha, eu não podia usar calça comprida, na igreja tudo era pecado, então... o que eu falo não é porque falar para os outros é fácil, é o que eu vivi na pele, sobre o que eu sofri de opção religiosa, sobre as pessoas dizerem que uma coisa é pecado e que, gente, não é bem assim, Deus não é isso, não é assim que Deus quer que as pessoas ajam com as outras, sabe? Até porque no primeiro mandamento ali tá escrito que você tem que amar o próximo como a ti mesmo, e cabe a Deus julgar a atitude da outra pessoa. Só que as pessoas, enfim... enfim, eles trouxeram a religião para um lado, para um caminho que, de muitas vezes eu não concordo. Eu sou cristã, mas assim, eu aprendi a ver Deus
fora da bolha. E eu entendi que Deus não é isso que as pessoas querem construir. E sem ser de religião mesmo, nos comportamentos do dia a dia, que a sociedade já vem desde os nossos antepassados, trazendo de que a mulher é aquela figura que tem que ficar no fogão, que tem que ser dona de casa, que tem que limpar, que não pode usar roupa curta, que se você for estuprada é porque você se insinuou pro cara sentir atração, e não é. O estupro, um estuprador é um ato de doença, uma coisa que tem nele, no problema dele. A mulher pode estar de burca que o cara vai querer fazer, entendeu? Então, é sempre a culpa da mulher. Então, tipo, o que eu tento fazer é desconstruir isso na cabeça. Primeiro da minha casa, da minha família, dos meus amigos, para depois eu conseguir repassar isso pro grande público. Mudando um pouquinho de assunto, em 2020 você foi a artista que mais lançou clipes, assim. Sim. Como que foi essa época pra você? Porque em 2020 a gente tava ali numa pandemia, uma galera aproveitou pra descansar. E aí você botou pra quebrar. Como que foi essa época? Ah, foi muito importante pra mim. Acho que foi uma virada de chave na minha carreira ali, a pandemia. Me fez eu explorar coisas novas, ideias novas. E tudo que eu já gostava, como eu falei que eu, enfim, na estética do meu EP que eu lancei Scratch, é toda nos anos 2000. Na pandemia eu tive a ideia de trazer clássicos do funk dos anos 2000 pra, enfim, uma versão mais clássica, uma versão mais melódica. Aí eu trouxe referências de Valesca Popozuda, Tati Quebra-Barraco, Claudinho Buchecha, que eu acho que são os funks que me trazem aquela memória afetiva boa e numa época boa que eu vivi. E quando eu conheci o funk, de fato. Então, assim, eu explorei vários lados meus artísticos nessa época de pandemia e eu só saí lançando os trabalhos. E aí, no ano seguinte, 2021, você entrou no De Férias com Ex-Celebs e foi, assim, um momento que muita gente te conheceu mesmo. Sim. Você entrou no programa pensando na experiência ou pensando em dar essa visibilidade para sua carreira, esse salto? Olha, foi um pouco dos dois, porque assim, tava na pandemia, trancada, sem nada pra fazer. Acho que se fosse fora da pandemia eu não aceitaria, talvez, participar. Então, falei, vou viver essa experiência. E foi muito enriquecedor pra mim, de fato. Eu passar 45 dias sem tocar no telefone, só realmente vivenciando a experiência humana ali, de você só ter aquele tipo de contato e não ter um mundo digital, porque é como se você tivesse voltado lá na Idade da Pedra. Você fica dentro de casa, não tem TV, não tem nada. Não tem nada, tipo... Você só tem que conversar com a pessoa e é isso. E morar com essas pessoas. E morar com essas pessoas que têm ideais diferentes dos seus, pensamentos diferentes dos seus, tipo... Você convive ali com gente de A a Z que você não tem noção do que são e que pensam diferente de você, que as ideias não batem, aí vem os atritos e tudo mais. Então, pra mim, foi enriquecedor. E, obviamente, como consequência, seria lógico, um fato que traria visibilidade pro meu trabalho. Eu fiz tudo muito linkado. Assim que lançou De Férias com Ex, eu já lancei música. Então, eu fiz tudo muito linkado pra galera que chegasse de férias, conhecesse meu trabalho como cantora, pra eu não ficar sendo vista como uma ex-participante de reality. Isso não desse conflito dentro da minha carreira. Então, eu fiz tudo muito bem planejado. E é legal porque você conectou uma coisa na outra, assim, foi uma super experiência, mas você também deu uma alavancada na carreira, deixou ali tudo bem conectado. Sim. O que você acha que foi mais difícil de participar do reality? Então, acho que é a convivência mesmo. Morar, né? Pelo fato de, tipo, por exemplo, eu não bebo, né? Eu não sou da pegação. E aí eu escutava toda hora isso lá, o que você tá fazendo aqui? Porque eu fui pra um programa que as pessoas ficam loucas, um dos patrocinadores do programa é bebida alcoólica, e pega geral. E eu sou o oposto disso. Eu falei, cara, mas Deus foi tão bom comigo que a gente criou toda aquela trama da história que teve ali entre eu, Flávio e Kaique, que aquilo ali ocasionou meu protagonismo sem eu precisar fazer isso tudo que o programa exige para que você tenha um destaque. Então, tipo, Deus foi muito bom comigo. Eu fui muito feliz na minha escolha e deu tudo certo. Cada um tem sua história ali, né? E você criou a sua, exatamente, que não estava sendo vista, porque aí você falou, foi diferente. Você participaria de outro reality? Tipo BBB 23? Então, eu acho que eu participaria pelo fato de ser 24 horas ao vivo. Porque no de férias é muito tudo editado. Você não sabe... Mano, não passa um terço do que a gente passa na casa, na edição do De Férias com Ex. Tipo, as pessoas não têm noção. Então, eu acho que eu participaria de um reality, assim, 24 horas por dia, para as pessoas poderem me conhecer de fato, assim, sabe? Você acha que você se daria bem? Eu acho. Eu acho que, assim, se eu me estressasse... É porque, assim, o defeito que eu tenho é que eu sou muito... ao mesmo tempo que sou muito comunicativa, muito faladeira, eu sou muito introspectiva. Às vezes eu não sei me expressar muito bem, às vezes eu sou meio grossa. Eu tenho isso um pouco, sabe? Então, assim, talvez... Mas eu acho que se a pessoa for pra lá pra mostrar quem ela é de verdade, as pessoas vão ver o meu lado bom
E o meu lado que não é bom, e tá tá tudo tudo certo. bem. Todo mundo tem esses dois lados, entendeu? Se você tivesse que participar do BBB hoje, você acha que você seria uma vilã, uma mocinha, uma planta ou a que aproveita tudo e só tá pensando em viver? Cara, não sei. O que é que aproveita tudo? É aqui, se mete em briga quando precisa, nas festas. Eu acho que eu aproveitaria tudo. Tenta dar o sangue na prova, mas Se eu não aproveitasse tudo, eu ia ser vilã. é bom também. Não tem como. Ganhar bombinha lá no queridão. Então, entendeu? exato. Pra gente finalizar a nossa conversa, então, manda uma mensagem aqui pra galera da Contigo conferir o seu trabalho novo, o seu EP. Convida todo Lógico. mundo. Galera da Contigo, primeiramente agradecendo por eu estar aqui novamente falando do meu trabalho pra vocês. Quero convidar todos vocês que estão assistindo pra ir lá dar playzinho no meu EP novo que saiu, o mixtape da Bad Girl, que tem várias músicas, inclusive eu acabei de lançar uma nova que se chama Scratch. Eu espero que vocês gostem. Tem DC rolando, dancinha, tem clipe no YouTube. Então é só vocês correrem lá, assistir, dá muito stream na gata aqui e é isso. Só Confere agradecer. tudo. É isso, né? Sim. Gabi, super obrigada por estar aqui Obrigada, hoje. gente. Gente, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.